Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação venho mais uma sexta-feira apresentar mais um tema importante para a nossa doutrina espírita, para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento, e nada melhor do que antes disso fazermos a prece de Cáritas, deixando os problemas lá fora, as nossas preocupações, as nossas angústias, ansiedades, para que estejamos harmonizados e sintonizados para aproveitar muito bem a palestra da noite de hoje. Vamos escutar a prece de Cáritas, entrando em oração, entrando em sintonia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas
o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Vamos tratar da palestra de hoje. Reencarnação. É muito importante nós percebermos. Se alguém falar assim, reencarnação, você sabe o que é reencarnação? Então explica o que é reencarnação. Você vai ter que pensar antes de falar. Tem uma discussão que eu não acredito em reencarnação. E você, espírito, o que você acha da reencarnação? E você, espírita, isso é um processo espiritual ou é também de outras religiões? Então, a gente precisa, como espírita, entender e saber compreender, assimilar e saber passar essa informação quando tiver uma discussão, quando tiver uma conversa, tanto para quem num círculo espírita como fora de círculos espíritas, em encontros sociais, em debates com outras pessoas, até de outras religiões. É importante sedimentarmos esse conceito para que a gente, de fato, aprenda da melhor forma possível. O que você entende por reencarnação, né? Tenha isso. Você de fato entende? Então, na história, não é um conceito que veio através do Espiritismo com Allan Kardec, aí no século XVII. Isso já tem muito tempo. Então, nos Vedas, civilização da Índia milenar. Vamos tirar aqui um trecho do Vedas. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma roupa nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Isso lá na Índia milenar, lá no Oriente. Vamos agora ao Platão, né, um dos principais filósofos aí, do mundo antigo. Adotou a ideia pitagoriana, né, de Pitágoras, da paligenesia. É certo que os vivos nascem dos mortos, que as almas dos mortos renascem ainda. Reencarnação. Renato, né? No nome Renato, renascido. Então, se eu não acreditasse em reencarnação, meus pais não poderiam dar o meu nome de Renato, né? Pelo menos seria uma inconsistência muito grande na minha vida, né? Renascido, né? Então, provavelmente, meus pais já deviam saber, né? Quem me deu o nome foi minha irmã, devia saber que eu já nasci e renasci muitas vezes, né? A escola neoplatônica da Alexandria, né? Era o grande centro cultural da, da Ásia Menor, né? De toda a antiguidade. A providência de Deus, escreveu Plótino, acho que é Plótino, assegura a cada um de nós a sorte que lhes convém e que é harmônica com seus antecedentes, segundo suas existências sucessivas. Vamos mais aqui, para mostrar que isso não é um assunto novo. Os gauleses acreditavam nas vidas sucessivas. César escreveu na Guerra de Gales: uma crença que eles buscam sempre estabelecer é que almas não aparecem de forma alguma e que para após a morte elas passam de um corpo para o outro. Jesus respondeu aos fariseus, Evangelho de João: em verdade, eu te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Evangelho. Aquele que nasceu da carne é carne, e aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Que não se espante de nada disso que te digo. É preciso que vós nasçais de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre de todo homem que nasceu do Espírito. Então você vê aí em diversas culturas, em diversas
abordagem em diversas épocas da humanidade. Temos relatos de reencarnação, de renascimento. Reencarnação, nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque, infelizmente, é um processo que você não passa de uma vida sem conseguir atingir todas as suas metas morais e espirituais. Isso é um processo constante, natural. Você nascer, renascer, crescer, evoluir, progredir de um espírito simples, ignorante, até se tornar um espírito puro e perfeito, que todos nós iremos caminhar. Só que uns demorarão mais do que outros. Entrar várias vezes em corpos diferentes. Transformar-se, tornar-se outra criatura mais evangelizada. No cristianismo, né, tivemos o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Até esta data, a reencarnação era adotada pelos cristãos. Constantino, consciência pesada, a condenou-a. Então, era algo normal. Só que houve Constantino que a condenou e no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, infelizmente, a condenou. O Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 543 depois de Cristo, né, quase 1500 anos, né, antes, Justiniano, anaté foi lançado pela Igreja só para os casos de remissão. Reencarnar por amor não fora excluído. Então você vê, na própria Igreja Católica existe toda uma gradação de, de passagens e de conhecimentos. 20 casos sugestivos de reencarnação. Aprenda um, dois ou três e fique na sua memória para relembrar, para pesquisar, para refletir, principalmente quando tiver uma oportunidade, você conversar com seus colegas e seus amigos. Dr. Ian Steverson, diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos da América. Método científico em mais de 2.000 casos. Dada a informação de rememoração, procurava checar em cartórios, jornais e pessoas próximas. Então, foi algo científico, organizado, elaborado e com metodologia. Então, não é algo que apenas religioso. Já existem comprovações científicas, como foi o que a gente passou anteriormente. Então, vamos lá. O que se entende, afinal, por reencarnação? Se não existisse, teríamos de inventá-la? Quais são os objetivos da reencarnação? Então, novamente, o que se entende por reencarnação? Se não existisse, teríamos de inventá-la? Quais são os objetivos da reencarnação? Reencarnação, reencarnar, entrar novamente na carne. Essa é a definição de reencarnação. Volta do espírito em um novo corpo, diferente do atual. Doutrina da pluralidade das existências. Podemos reencarnar, aliás, podemos encarnar em outros mundos? Ou somente aqui na Terra? Ou somente aqui nesse orbe? Ao entrar em outros mundos, o espírito forma o superespírito com os fluidos desse mundo. Eu posso ter vindo, porque as pessoas assim, vim aqui a minha 10ª reencarnação. Não necessariamente as 10 foram aqui na Terra. Pode ter sido 7 aqui na Terra, 3, mas sempre o quê? No mundo compatível. Se estamos no mundo prova e expiação, são mundos compatíveis com prova e expiação. Estamos no processo para mundos de regeneração. Vamos conseguir já reencarnar no mundo de regeneração? Alguns sim, outros não. A maioria, como é um processo demorado, irá ainda, por algumas reencarnações,
ainda habitar em mundos de provas e expiações. Conforme o grau da evolução dos mundos, os fluidos serão mais ou menos eternizados que os da Terra. Então, é sempre algo compatível dos graus evolutivos do mundo, de acordo com os fluidos mais ou menos eterizados que os que tem na Terra. O limite é a perfeição do espírito. O que isso quer dizer? É pergunta 186 em 86A do Livro dos Espíritos. Há mundos tão evoluídos que o perispírito torna-se tão eterizado que para nós parece não existir. Então, o nosso perispírito e as nossas reencarnações serão o quê? Muito de acordo com a condição moral espiritual do nosso espírito e do mundo em que nós estivermos. O que isso quer dizer? Que quando a gente começar, daqui a muito tempo, estivermos mais evoluídos moralmente e espiritualmente, nós teremos um corpo tão sutil que muitas vezes parecerá que nós não temos esse corpo carnal, ficando praticamente o perispírito junto com o espírito, que é o princípio inteligente. Então, esse corpo carnal, a tendência é ele se tornar cada vez mais o quê? Etéreo, cada vez mais brando, cada vez mais fluídico. Tem um dia que não irá necessariamente ter essa matéria densa, porque não há necessidade dessas características materiais para desenvolvermos a nossa reencarnação. Então, hoje nós reencarnamos em materiais densos, mas ao longo da nossa evolução, a tendência é evoluirmos e conseguirmos corpos mais etéreos, mais tranquilos. Há que se considerar sempre a existência dos dois princípios, material e espiritual, podendo ser mais sutil, como a gente viu ao longo da nossa grande caminhada até a perfeição. Quais são os grandes objetivos da reencarnação? Hoje, como estamos no mundo de provas e expiação, um dos grandes problemas, um dos grandes objetivos é a expiação. E expiação por quê? Porque nós cometemos erros em outras vidas, nós cometemos erros nesta vida, nós nos desequilibramos frente às leis divinas, e precisamos nos reequilibrar. Como é que nós conseguimos nos reequilibrar frente ao desequilíbrio que nós mesmos geramos? Através da expiação. Aí nós iremos conseguir o quê? Se de novo voltar a esse equilíbrio moral e espiritual conosco e com as leis divinas. O outro objetivo, provar, como a gente já deu uma palestra faz uns 2 meses, até te deu a diferença entre prova e expiação, porque Deus pune. Espero que tenham respondido a pergunta nesse YouTube que a gente fez. Se não me engano, foi em março. Então, prova. A todo momento nós estaremos sendo provados se nós estamos crescendo, se nós estamos aprendendo todos os ensinamentos morais e espirituais. São as provas da nossa vida. Aqui é um mundo de provas e expiações, que nós a todo momento estamos provando se aprendemos as lições e expiando pelos erros as quais estamos cometendo, mas sempre para o equilíbrio com as leis divinas. Missão, missão para muito poucos, para Jesus Cristo, para Madre Teresa de Calcutá, para Irmã Dulce, que agora é Santa Dulce dos Pobres. São pessoas que vieram com uma condição muito especial, que é ajudar a evolução moral e espiritual da Terra, do nosso orbe. São muito poucos, mas vamos aprender com o exemplo dessas pessoas, que é tão nobre e tão importante e tão exemplificador para a nossa vida. Cooperação na obra do Criador. Nós vivemos em sociedade nós iremos viver. Nós vivemos em sociedade e vivemos dentro de uma natureza com
outros espíritos, não desenvolvidos, não individualizados igual a nós humanos, mas são os animais, os vegetais, os minerais que têm o seu princípio inteligente. Mas nós participamos do todo. A temática ambiental nunca teve tão discutida nesse mundo. E é para ser discutido, e é para ser dada importância, porque temos que ter o equilíbrio com o mundo em que vivemos. Nós não temos o direito de quebrar esse equilíbrio na natureza em que vivemos, da natureza em que precisamos cooperar com algo muito maior, que é a obra do Criador. Então, quando nós vivemos numa sociedade, por exemplo, num prédio, nós não temos o direito de fazer nada errado, porque qualquer coisa errada desorganiza o prédio, o condomínio em que vivemos. Nós não temos o direito de fazer nada errado com o mundo em que vivemos e, principalmente, ao contrário, nós precisamos desenvolver, trabalhar para o equilíbrio do mundo, desse orbe e dessa terra. Ajudar a desenvolver a inteligência. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, nos capacitar intelectualmente, moralmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente. Temos tantas dimensões na nossa vida para fazer, para nos desenvolver. E tempo não venha como desculpa, que todos nós temos 24 horas, mas cada um usa da melhor forma ou não essas 24 horas. Sofrer o que fez os outros sofrerem. É ruim dizer isso, mas nós precisamos nos reequilibrar e aprender a não fazer mal aos outros. Sofre-se para evoluir e não somente para resgatar. Muitas vezes você sofre, é um momento de reflexão, é um momento que você pensa, eu tenho que dar um novo rumo à minha vida. Quantas pessoas, depois de uma doença, de um grave problema que teve ao longo da sua vida, você ressurgiu, você voltou com uma nova visão, com uma nova forma, com uma nova motivação para viver. Há as particularidades e os cunhos humanísticos, como é o caso da missão de Jesus Cristo. Ele nunca errou e, principalmente, mostrou que os ensinamentos a quais ele deixou para nós, ele mais que deixou os ensinamentos, ele vivenciou os ensinamentos de Jesus. Eu dei palestra no ano de 2020, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dei 5. Parte 1, 2, 3, 4, 5. São os ensinamentos de Jesus. Vivenciar os ensinamentos de Jesus. Jesus foi o exemplo vivo que dá para fazer tudo certo. Trabalho, produção, trabalhar pela sociedade. E não como acontece com os nossos governantes, que muitas vezes só pensam, ou na maioria das vezes, em si mesmo, em esquemas de propinas, etc. Votemos melhor, mas o principal é fazer a nossa parte em prol do trabalho. Quantos trabalhos sociais nós podemos ajudar? Quantos trabalhos ambientais podemos plantar árvores? Podemos, às vezes, nem fazer isso. Fazer uma coleta seletiva, você dispor melhor o seu lixo, usar melhor a energia, que isso gera resíduos, isso dá, de alguma forma, você usar melhor a energia, você está consumindo melhor os materiais e todos os recursos naturais da nossa mãe terra, né, do nosso orbe terrestre. O progresso exige muita tecnologia, por isso que a gente fala tanta inteligência. Hoje é tudo smartphone, laptop, sistemas informatizados. Nós precisamos nos desenvolver. Hoje até passe espírita tem hoje no YouTube. Muitos são sérios e são importantes. Então o mundo vai viver de uma forma diferente, muito mais tecnológica. Então precisamos também acompanhar um pouco essas mudanças tecnológicas e não ficar à margem dessas mudanças. Isso é muito importante.
Reencarnação, princípio fundamental. Sem o princípio da reencarnação, não conseguimos explicar as situações anômalas da sociedade. Porque uns são ricos, outros são pobres, né? A gente fala materialmente. Porque uns são sempre doentes, estão sempre com deficiências mentais, deficiências orgânicas, materiais, e outros são tão sãos. Porque uns são inteligentes e outros têm uma certa deficiência. Tem uma certa explicação para isso? E são as leis de Deus. Além da reencarnação, é o equilíbrio com as leis de Deus. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar da reencarnação? Tal como Deus, se a reencarnação não existisse, teríamos que criá-la. Esse princípio nos dá condições de compreender as dificuldades que nos cercam este mundo, de provas e expiações. Nós não somos injustiçados, porque existe uma justiça certa e cega, que é a justiça de Deus. É a justiça que realmente faz todo o seu trabalho corretamente. Não tem juízes que interpretam mal, não existe nada disso. Existe a lei que é imutável, que é correta, que é a lei de Deus, que são as leis divinas. Então, o problema somos nós, que não conseguimos nos reequilibrar, não conseguimos fazer as coisas certas e precisamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Um sábio foi perguntado por um aprendiz, né? Um aprendiz, um discípulo, né? Que se chama discípulo. Eu já fiz tantas coisas importantes na minha vida, estudei tanto com você, meu sábio. Quantas reencarnações terei? Chegou outro discípulo e perguntou: eu ainda sou um mero aprendiz, errei tanto, tenho tanto a expiar e provar. Quantas centenas de vezes terei que reencarnar? E o primeiro estava pensando, né, que ele já estava muito mais tempo, pensou, pô, claro que eu vou ter muito menos do que esse novo aprendiz que falou que fez tantos erros, tantos equívocos. E o sábio, por isso que é sábio, porque ele tem o conhecimento e sabe colocar em prática, perguntou. A resposta está dentro de vocês. Se você que se diz mais apto, com mais ensinamentos e com mais provas e expiações, você não continuar a trilhar esse caminho com vontade e com resignação, o outro irá fazer isso com mais vontade, com mais resignação, com mais rapidez do que você. Quantas vezes você vai reencarnar, quão mais rápido você irá aproveitar esta e as demais existências da sua vida. Aprenda uma coisa: reencarnação é algo muito nobre e algo muito difícil. Está cada vez mais difícil reencarnar na Terra. Temos mais de 7 bilhões de espíritos encarnados e mais de 28 bilhões numa grande fila, maior do que a fila do SUS, maior do que a fila do emprego, para reencarnar aqui, para ter uma mera oportunidade de reencarnar. E nós já estamos aqui dentro e estamos aproveitando muito pouco. Aproveitemos esse momento para refletir. Estamos aproveitando bem a nossa reencarnação? Estamos fazendo o nosso melhor? Porque se não estivermos fazendo, não sabemos quando irá terminar essa reencarnação. Depois iremos lá para o final da fila, iremos esperar muitos anos para uma nova existência. Aproveitem melhor essa reencarnação. Mas cuidado, né? Aproveitar para sair daqui sexta-feira à noite e fazer besteiras aí pela noite adentro. O que está falando é aproveitar melhor para nos desenvolvermos moralmente e espiritualmente. Que isso sim, talvez não sei quantos anos mais viveremos, dias ou horas, mas precisamos estar com esse ímpeto de melhorar,
de evoluir e de crescer. Então fica essa minha mensagem final para evoluirmos. Tendo dúvidas, considerações, estamos à disposição. Aqui embaixo na legenda tem o e-mail do Lar Irmã Zarabatana. Depois temos as nossas preces, as nossas orações, a nossa irradiação e teremos muitas coisas. Mas vamos aproveitar essa noite de hoje para refletir e para aproveitar melhor esta encarnação. Porque quantas vezes irei reencarnar, não sei, mas eu sei que eu vou fazer dessa encarnação a melhor e como se fosse a última que terei a grande oportunidade na minha vida. Um grande abraço, uma boa noite e nada melhor para fechar, ainda harmonizado, ainda sintonizado, com uma Ave Maria de finalização. Boa noite a todos.